Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre os termos da oração. Tá? Quem são os termos da nossa oração? Nós estamos falando do sujeito e predicado, ok? Vou ajeitar aqui. Vamos lá, então. Quando nós falamos em termos essenciais da oração, nós estamos falando do nosso sujeito e o nosso predicado. Quem é quem na nossa história? Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Em torno deles que tudo acontece. Okay? Uma oração é dividida nessas duas partes. Na estrutura da oração, quem é o sujeito, quem é o predicado? Sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Para encontrar o sujeito em uma oração, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Como assim? A respeito de quem eu estou falando na minha oração? Falo sobre quem? Sobre o quê? Tá? Verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto e se ele concorda com o verbo em questão. Então, por exemplo, a lagarta virou borboleta. De quem eu estou falando? Estou falando da lagarta, certo? Eu consigo substituir essa lagarta, por exemplo, por ela? Ela virou borboleta. Sim, falando do sujeito, tá bom? Então, falando a grosso modo, de uma maneira bastante simplificada, eu posso dizer que o sujeito, ele é o cara da oração, tá? É de quem eu falo, sobre quem eu falo, ok? Já o predicado não é quem eu falo, sobre quem, é o que eu falo. Predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Se para descobrir o sujeito eu preciso saber de quem eu estou falando, quem é o predicado? É o que eu falo sobre esse sujeito. Ou seja, toda a informação que eu tenho além desse sujeito, ok? Então, predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informação sobre o sujeito, podendo ser classificado em predicado verbal, predicado nominal ou verbo nominal. São 3 tipos. Na nossa próxima aula a gente vai ver todos eles. Sujeito, um resuminho, né? O ser sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado, o que se declara sobre o sujeito. Então, a gente divide em 2 partes, né? Quem é o sujeito e o que é o predicado. O primeiro exemplo, por exemplo, os rios são bravios. Para saber o sujeito, eu preciso saber sobre quem eu estou falando. Sobre quem eu estou falando? Os rios, não é isso? Então, sujeito, os rios. Predicado, são bravios. Se eu tirei o sujeito ali no rio, todo o restante é predicado. O que eu estou falando sobre os rios? São bravios. Esse é o predicado nominal. Isso você vai entender mais tarde. Então, sujeito é o camarada. Predicado é informação que eu tenho sobre o camarada. Outro exemplo. Os amigos chegaram atrasados novamente. De quem eu estou falando? Os amigos, sujeito. O verbo chegaram, predicado. O que eu estou falando sobre os amigos? Chegaram atrasados novamente, predicado. Ok? Agora, especificamente sujeito. Nós temos tipos de sujeito. A gente vai entrar agora, ok? Primeiro eu preciso entender o que é o núcleo do sujeito. Então, núcleo do sujeito é a palavra que significa, significativa em torno do sujeito. Ela é a mais significativa.
Quando eu tenho sujeito, ele não necessariamente é composto por uma palavra só. Eu posso ter ali 2, 3, 4 palavras e ser um sujeito. Mas qual o núcleo desse sujeito? É o que for mais significativo, mais importante do sujeito, ok? Sujeito formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica, de sentido, né? Olha o exemplo aí. O homem recusou-se a participar da reunião. De quem eu estou falando? O homem. Então, aí eu já tenho o meu sujeito. Mas qual é o núcleo desse sujeito? O homem. O que é mais significativo? O que é mais importante? Claro, homem. Então, núcleo do sujeito é a palavra homem, ok? Todo o restante é o predicado. Recusou-se a participar da reunião. O núcleo do sujeito pode ser expresso por um substantivo, por um pronome, pronome substantivado, numeral substantivado ou qualquer palavra substantivada, tá? O que é isso? Palavra substantivada. Eu tenho até verbo substantivado. O que é isso? Por exemplo, o andar daquela moça me irrita. Então, andar, embora andar seja um verbo, nesse caso ele é substantivado, ele vai ser o sujeito da oração. O andar, eu coloquei o artigo o na frente, eu já transformei o verbo num substantivo. Então, ele pode sim ser sujeito de oração, ok? Ele pode ser um núcleo também. Mesma coisa, numeral, pronomes, ok? Agora nós vamos entrar especificamente nos tipos de sujeito. São 5. A gente dá uma dividida na situação, por exemplo, o sujeito pode ser determinado, onde entram 3 casos, que é o simples, o composto e o oculto, que são sujeitos que você consegue identificar. Então, esses são os determinados. E eu tenho 2 que não são determinados, que é sujeito indeterminado ou sujeito inexistente. Tá? Esse você não consegue identificá-los. Mas a gente vai estudar mais detalhadamente cada um deles, ok? Primeiro tipo, acho que é o que as pessoas mais lembram, né? Sujeito simples, quando possui apenas um núcleo, palavra significativa. Ocorre quando o verbo se refere a apenas um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, ou uma palavra substantivada. Um núcleo, ok? Então, quando ele tem um núcleo só, eu estou falando de sujeito simples. O desenho em nanquim será sempre uma obra valorizada. Então, sujeito, o desenho em nanquim. Mas qual é o núcleo? É o desenho. Eu estou falando especificamente da palavra desenho. Então, desenho é o núcleo, um só, sujeito simples, ok? E o predicado será sempre uma obra valorizada. Segundo caso, sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo, 2, 3. Então, orações com sujeito composto são compostas por mais de um pronome, mais de um numeral, ou de uma palavra ou expressão substantivada. Tudo aquilo que ocorre no simples, porém, mais de um. Então, mais de um substantivo, mais de um numeral substantivado, mais de uma palavra substantivada, tá? Sempre que for mais, eu tenho um sujeito composto. Por exemplo, Carla, Maria e Beatriz fazem aula de pintura. Quem é o sujeito aí? Nesse sujeito, Carla, Maria e Beatriz. Todos são núcleos. Tem alguém aí que é mais importante que alguém? Não, são todos. Então, tem 3. Estou falando certamente de um sujeito composto. Quem é o meu predicado? Fazem aula de pintura. Sujeito oculto.
é aquele que não está materialmente expresso na oração, mas ele pode ser identificado com facilidade. Ele não está escrito, expresso, mas eu consigo saber de quem estou falando, ok? Também é chamado, isso é importante, gente. Antigamente, nós tínhamos o sujeito oculto. Hoje, você numa prova pode encontrar sujeito oculto, elíptico, implícito, subentendido ou desinencial. Qualquer um desses. É tudo a mesma coisa, ok? Tudo sujeito oculto. Então, guardem esses nomes para não ser pego de surpresa. Então, há um exemplo aí. Estávamos um pouco atrasados. Quem é o sujeito? Quem estava atrasado? Nós estávamos. Está escrito? Não. Mas eu consigo saber quem é. Então, ele é um sujeito oculto. Nós. Embora não esteja escrito. Quando eu consigo entender de quem estou falando. Ok? Então, sujeito oculto. Andei de bicicleta. Mas quem andou? Eu. Não está escrito, mas eu consigo entender quem foi. Então, sujeito oculto. Não se esqueçam de guardar esses nomes aqui, ó. Tá ok? Elíptico, desinencial, subentendido ou implícito. Tudo a mesma coisa, ok? Sujeito indeterminado. Aí eu já saí do território daqueles que eu consigo identificar. Aqui eu já não consigo identificar, tá? Existe um sujeito, porém eu não sei quem é, não consigo identificar. Então vamos ver. Sujeito indeterminado. Ele acontece quando não se refere a um elemento identificado de maneira clara. Nós temos dois, eu digo que é uma formulazinha, né, para ficar mais fácil, duas formulazinhas bem básicas, para você entender que ali eu tenho sujeito indeterminado. A primeira é quando eu tenho o verbo da oração na terceira pessoa do plural. Quando esse verbo está na terceira do plural, eu já sei que eu tenho ali um sujeito indeterminado. Olha o exemplo. Prenderam o bandido. Aí eu pergunto a você, mas quem prendeu? Quem são eles que prenderam? Não tenho ideia. Indeterminado, ok? Então, verbo na terceira pessoa do plural, indeterminado. Segunda situação, quando eu tenho um verbo também na terceira pessoa, porém do singular. Terceira pessoa do singular mais a partícula se. Então, terceira pessoa do singular mais se. Eu tenho também uma oração com sujeito indeterminado. Então, olha só. Compra-se computador. Compra, terceira pessoa do singular, né? Ele compra. Mais a partícula ser, que já tenho ali a minha equaçãozinha montada, já sei que ele é um sujeito indeterminado. Porém, é preciso tomar muito cuidado numa situação. Essa regrinha A, que fala aqui para mim, terceira pessoa do plural, prenderam o bandido. Ok, eu tenho aí um sujeito indeterminado. Porém, olha essa partezinha aqui. Sem que o contexto permita identificar o sujeito. Vou explicar isso. Então, assim como está, é sujeito indeterminado. Porém, se ao invés disso aqui, prenderam o bandido, eu tivesse um período da seguinte maneira. Os policiais estiveram lá mais cedo, ponto. Aí entraria aquilo ali, ou vírgula, né? Prenderam o bandido. Eu continuo tendo ali terceira pessoa. Mas, levando em conta a história completa, que os policiais estiveram lá mais cedo, eu consigo entender que quem prendeu? Os policiais, foram eles que prenderam. Então, nesse caso,
eu tenho o bendito contexto. Então, nesse caso, não seria sujeito indeterminado. Aí seria um sujeito oculto. Ele só não está escrito, mas eu consigo saber quem foi, ok? Então, muito importante prestar atenção nisso. Quando eu tenho terceira pessoa do plural, sem o contexto, sem a historinha prévia, eu estou falando do indeterminado. Quando eu tenho terceira pessoa do plural, com a historinha anterior me dizendo quem fez, aí eu já estou falando de sujeito oculto. Cuidado com isso. Isso aí é uma pegadinha boa para concurso, ok? E o último seria o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Pode aparecer de ambas as formas, tá? Então, são 3 situações. Quando a gente pensa em sujeito inexistente, nós estamos falando, pensando nos verbos impessoais. Verbos impessoais, falei lá atrás na aula de verbo, mas só para a gente relembrar. A maioria dos verbos impessoais eu não passo para o plural, tá? Então eles vão se manter sempre no singular, cuidado. Claro que tem exceções. O verbo ser, em algumas situações, ele vai para... ele pode ser impessoal e vai para o plural, mas ele não está entrando aqui nessa história. Então, vamos deixar o ser lá longe. Vamos ver só esses aqui. Primeiro caso, quando eu tenho na minha oração fenômenos da natureza, eu estou falando de uma oração sem sujeito. Então, choveu a noite toda. Choveu. Não é um fenômeno da natureza? Fenômeno natural? Sim. Então, eu estou dizendo para você que isso aqui é uma oração sem sujeito. Então, choveu a noite toda, trovejou a noite toda, nevou a noite toda, sempre que eu tiver um fenômeno da natureza envolvido, ok? Muito cuidado. Choveu a noite toda, hein, pessoal? Se eu disser a vocês, choveram palmas, ele entra como fenômeno da natureza? Não entra, tanto é que eu tenho plural aí, tá? Chover palmas não é um fenômeno natural. Alguém foi lá e aplaudiu, né? Então, não é fenômeno natural. Então, eu posso primeiro passar para plural. Choveram palmas. Então, não entra aqui. Não entra como sujeito inexistente, tá? É necessário que seja fenômeno da natureza. Segundo caso, o verbo haver. O verbo haver é tão presente em concurso, né? O haver e o fazer. Quando eles tiverem sentido de existir e ocorrer especificamente. Por quê? Porque aí eu estou falando do verbo impessoal, do haver impessoal, e é ele que cai. Então, como assim? Há pessoas boas aqui. Se eu conseguir substituir esse há ou por existir ou ocorrer, eu estou falando de um verbo impessoal, ok? Então, ele entraria no sujeito inexistente. Muita atenção, que quando eu substituo por existir, eu posso passar para plural, tá? Só não posso passar o verbo haver para o plural, nem o fazer, ok? O existir eu posso e o ocorrer também. Houve um grave acidente nessa estrada. Consigo substituir? Claro que sim. Ocorreu um grave acidente nessa estrada. Gente, como eu consigo substituir, eu entendi que é um sujeito inexistente. Essa situação de você ter que trocar o há, o houve por existe, ocorre, ocorreu, tem muito em prova. Então, vou pedir para vocês ficarem muito atentos no tempo. Por exemplo, houve, passado. Então, vamos colocar o ocorreu também no passado, tá? Vamos manter a situação organizadinha, porque isso aí, muita gente escorrega nisso, tá bom? O ser seria o verbo fazer, também impessoal.
Quando o verbo fazer é impessoal? Quando ele tem ideia de tempo e de clima. Como assim? Faz 2 anos que não o vejo. Faz 2 anos é ideia de tempo, né? Então é impessoal. E eu mantenho no singular. Olha de baixo. Faz calores absurdos nessa época do ano. Calores. Eu estou falando de clima, certo? Então, vou manter no singular e já entendi que é um verbo impessoal. Verbos impessoais, sujeito inexistente, ok? Então, quando eu penso em sujeito inexistente ou oração sem sujeito, quando eu estou falando de verbos impessoais, ok? O que é um verbo impessoal mesmo? É aquele que não tem um sujeito para ele concordar, tá? Normalmente, numa oração, quando você faz uma análise da oração, você concorda verbo e sujeito, sujeito e verbo. No caso dos verbos impessoais, você não tem um sujeito para concordar com esse verbo, ok? E quem são os verbos impessoais que aparecem no caso do sujeito inexistente? Fenômenos da natureza, verbo haver com sentido de existir e de ocorrer, e o verbo fazer quando ele tem ideia de tempo e de clima, ok? Muito bem. Bom, pessoal, agora eu vou enviar para vocês, nossa próxima aula vai ser a respeito dos predicados. A gente está quase terminando, está bem no finalzinho, tá? E aí vai ser só bateria de exercício, ok? Boa noite, bons estudos.